Olá, tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos no primeiro dia desta semana para estudarmos a Bíblia aqui no programa Reavivados por Sua Palavra, onde nós lemos um capítulo da Bíblia por dia. Quero te motivar, hoje é aquele dia, eu sei que às vezes não dá correria se preparar para a semana, mas é o seguinte, hoje é o dia para tirar um tempinho para a família, é um dia para curtir, ontem também, né? Ontem também, sábado também, é óbvio, né? Mas hoje é o dia para você curtir, sabe? Leva as crianças para o parque, vamos jogar bola, olha, seu José, meu pai, um abraço para o seu José, coisa querida, seu José trabalhava intensamente ao longo da semana, eu sempre conto isso lá no Escola Bíblica, mas chegava no domingo, cedinho, minha mãe preparava um lanche com aquele pãozinho feito no forno de barro e a gente preparava o lanchinho, ela preparava e a gente saía cedinho de bicicleta para pescar, jogava bola. Então, curta muito a sua família nesse dia. Eu sei, você tem as atividades, tem as coisas para fazer, preparar aí para a semana, ou talvez você já esteja até trabalhando hoje, mas tira um momento para estar junto com a sua família, tá bom? É uma sugestão, tá? É uma alegria poder estudar a Bíblia com você, quero te motivar. Aqui na TV Novo Tempo a gente produz materiais, a gente produz os programas, TV, rádio, web, para que mais pessoas conheçam da Palavra de Deus. E um dos materiais que a gente tem produzido, além dos programas, que é a nossa revista Esperança. E eu quero dizer para você que nessa temporada nós estamos estudando a revista Eu Creio, que são princípios que são importantes para aquele que diz ser um cristão, aquele que quer conhecer mais do cristianismo. Vale a pena você pedir, estudar, olha, deixa eu só te dar aqui os temas, né? A Bíblia, Deus, a criação, o plano da salvação, justificação pela fé, como é que a gente é salvo, a lei de Deus. A gente vai ter um tema aqui sobre o sábado, que às vezes para alguns é um tema bem controverso, né? Por que se guarda o sábado? Por que se tem, né, se deve ainda guardar o sábado? Vale a pena, se você tem uma visão diferente, se você observa outro dia, receba com muito carinho esta mensagem. Eu tenho certeza que Deus tem um recado para você. O tema da morte, que é um tema super envolvente, volta de Jesus, sinais da volta de Jesus, nova terra, batismo. E lá no final tem um questionário, são 3 perguntinhas por lição que você preenche e aí você envia para a gente, está ali o endereço, também o e-mail para você receber o seu certificado. Não deixa de receber o seu certificado. Lembrando que todos os temas, a gente tem vídeo aula também, tá? Tem um QR Code e aí você clica nesse QR Code e você vai poder assistir a vídeo aula. Será que a gente consegue mostrar aqui, Zeca? Aqui, ó, QR Code, está aqui no cantinho, ó, tá vendo? Ó, aqui embaixo, né? Mas você vai ver aí na revista, bem embaixo aqui tem um QR Code que você pode assistir a videoaula, que esta revista foi escrita e as videoaulas gravadas pelo seu autor, que é o pastor Leidivan Ross, que é o apresentador do programa Lugar de Paz aqui na Novo Tempo, tá bom? Olha, eu vou para o intervalo rapidinho e na volta nós vamos estudar o capítulo 41 do livro de Ezequiel. No capítulo 40, ele começa a ter uma visão sobre o templo que unia o povo, que estava no centro com uma forma de que eles deveriam reconhecer a presença de Deus. E no capítulo 41, nós vamos ampliar um pouquinho essa visão, vamos falar um pouco mais sobre a importância do templo para aquele povo e o que isso tem a ver com a nossa vida. É rapidinho, já volto. Estamos de volta, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Chegamos ao capítulo 41 do livro de
Ezequiel. No capítulo 40, como nós mencionamos ontem, nós tivemos aqui o Senhor mostrando para Ezequiel a visão do templo. Eu falei um pouquinho ontem sobre a questão do templo. O Senhor vai mostrar aqui as características exteriores, as características interiores, as dimensões, e a gente vai ter detalhadamente as dimensões agora a partir do capítulo 41, dimensões assim, mais específicas de determinados compartimentos. Para você que não lê a Bíblia normalmente, ou você que talvez não conheça exatamente sobre esse tema do templo, eu fiz ontem referência, mas hoje eu vou citar de forma um pouquinho mais específica, lá no capítulo 25 de Êxodo e depois no capítulo 35, nós temos o Senhor dizendo para Moisés que eles deveriam construir um tabernáculo que estaria no meio, o povo que havia sido liberto da opressão egípcia depois de 430 anos, e agora esse povo iria rumo à terra prometida. E o Senhor disse que os acompanharia. Em determinado momento, o Senhor chama Moisés, Moisés vai ao monte, o Senhor dá a lei, e o Senhor pede para que ele construa um tabernáculo conforme o modelo celestial. Ou seja, o Senhor estava mostrando ali o plano de salvação para o homem, processo de intercessão, e também o Senhor desejava estar perto do seu povo. E o tabernáculo, que era armado no centro do acampamento, colocava o tabernáculo e ao redor as tribos se acampavam. Esse tabernáculo no centro era uma forma de unir, uma forma do Senhor dizer, eu estou perto de você. E haviam, perto de vocês, né? E haviam rituais no tabernáculo. Haviam compartimentos, né? A gente tem o pátio, a gente tem o lugar santo, a gente tem o lugar santíssimo. Em cada uma dessas partes, por exemplo, a gente tem o altar de holocausto e a pia no pátio. A gente tem no lugar santo o candelabro, a mesa com os pães, a gente tem o altar de incenso e no lugar santíssimo a gente tem a arca do testemunho. Dentro da arca do testemunho a gente tem o maná, a gente tem a vara de Arão que foi usada ali poderosamente naquele momento de libertação, e a gente tem as tábuas da lei. E tem uma tampa da arca do testemunho, propiciatório, com a figura de 2 anjos ali com a asa colocada aqui como se dobrada e curvado como reverência ao Senhor. E haviam rituais, eu só estou resumindo aqui, porque depois eles constroem esse templo, e aqui o Senhor está dando uma visão do templo com dimensões diferentes daquilo que foi construído, né? Daquilo que foi feito. E a gente ontem citou isso, que talvez essas dimensões mostravam que Deus desejava algo muito mais grandioso. Salomão vai construir o templo, né? Depois esse tabernáculo não é mais agora o tabernáculo que vai indo de lugar para lugar, a construção do templo, mas esse templo que ele recebe a visão, ele é muito mais amplo. E a gente poderia falar aqui muito sobre essa questão do templo, a reverência, a santidade, o local de adoração, a certeza de que o Senhor estava perto, a certeza de que o Senhor estava cuidando. Os rituais revelavam o processo de intercessão constante do Senhor, porque tinha o sacrifício diário, né, o da manhã e da tarde, o sacrifício contínuo, e uma vez por ano a purificação do santuário, tudo isso apontando para o final da história também. E aqui a gente tem vários detalhes que são importantes para a nossa reflexão. De alguma forma, hoje parece que nós perdemos um pouco essa reverência, essa santidade, esse respeito, quando nós nos aproximamos do Senhor. É óbvio que hoje nós temos, em qualquer lugar que nós nos reunimos, ali se torna o local da presença de Deus. A gente tem comunidades, né, templos, onde a gente se aproxima e ali a gente vai adorar, a gente leva diante do Senhor aquilo que está no nosso coração. E a gente ler essa descrição que a gente tem do templo,
aqui para Ezequiel, deve fazer-nos pensar sobre a santidade de Deus, o desejo de Deus estar perto de nós. Eu quero ler alguns versos aqui, como ele é específico, ele é detalhado e como isso mostra o zelo que o Senhor tem por aquilo que é seu, por aquilo que é sagrado. Então me levou ao templo a medir os pilares, 6 côvados de largura, de um lado 6 e 6 de largura do outro. Essa era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados, os lados da entrada, 5 côvados, aproximadamente 42 centímetros. E ele vai detalhando cada uma das partes. Mediu a parede do templo, 6 côvados, a largura do templo, as câmaras laterais, para que elas seriam usadas também. E olha só o que diz o verso 9, a própria grossura da parede das câmaras laterais de fora eram de 5 côvados. O templo, verso 15, o templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. Isso aqui é bem interessante, né? Quando a gente pensa nas partes do templo, o pátio, o Santo e o Santíssimo, no pátio acontecia o sacrifício diário, um cordeiro era morto pela manhã e morto pela tarde, e neste momento o sacerdote entrava no lugar santo e oferecia no altar de incenso ali uma oferta ao Senhor que subia, representando as orações que sobem ao céu, os clamores. E quando a gente lê isso, a gente vê que o olhar do Senhor está atento para todos os nossos clamores e Ele está em todo momento oferecendo-nos a oportunidade de sermos salvos. Quando eu falo sobre a oportunidade de sermos salvos, nós naturalmente somos condenados, ou seja, a nossa natureza é uma natureza ruim, nossa natureza é pecaminosa, nós deveríamos morrer por causa dessa natureza, mas o Senhor vem como um meio para nos prover salvação, ou seja, se eu vou a Ele, começa uma mudança interior em mim, sabe? Começa uma mudança no meu coração, na minha vida, e eu um dia vou poder habitar a eternidade porque haverá uma mudança no meu interior, porque houve uma mudança no meu interior. E também mesmo que eu durma o sono da morte, por causa da morte de Jesus Cristo, porque eu aceitei essa morte e aqueles rituais apontavam para isso, mesmo que eu durma o sono da morte, um dia eu vou acordar para ter a vida eterna. O povo precisava entender isso. O povo não podia tirar da sua mente esta verdade. O povo não podia perder de vista isso. Nada ao longo da vida deveria tirar do povo isso. E esse olhar deveria ser um olhar reverente para Deus, porque Deus estava provendo, sendo nós ainda pecadores, diz Romanos capítulo 5, verso 8, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. E eu citei ontem que enquanto Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei e recebendo as orientações para a construção do tabernáculo, o povo estava se corrompendo. Isso mostra que não importa qual seja a prática, qual seja o abandono, o Senhor está provendo salvação. E eu não posso perder de vista isso. E quando o Senhor está relembrando aqui os detalhes de cada parte da construção, e a gente tem aqui o Santíssimo, e isso acontecia uma vez quando o sacerdote passava do Santo para o Santíssimo, uma vez por ano, que era o dia da expiação, o dia do juízo, o Yom Kippur. O Senhor estava dizendo aqui, um dia o pecado será para sempre eliminado. Então, olha que interessante. Se o Senhor está dizendo, existe um templo para ser construído,
esse templo, as dimensões dele, mostram uma restauração maior, a grandiosidade maior. Por favor, me adorem, me reverenciem, me reconheçam. Lembra que a gente estudou ontem? É interessante que a gente vem na sequência, as investidas das nações contra Deus, mas Deus sendo justo e sendo reconhecido por todas as nações, por todos. Todos dirão, Ele é o Senhor. Todos dirão, Ele é o Senhor. E agora na sequência o Senhor está dizendo assim, através do profeta, construa o templo. A gente fez isso anteontem, né? Capítulo 39. Construa o templo. Agora ele vai detalhar, dizendo assim, eu continuarei com vocês. Eu continuarei com vocês durante toda a vida de vocês. Eu estarei do lado de vocês. Por favor, me adorem. Talvez esse seja o grande centro do ensino bíblico. A quem nós adoramos? Só para voltar aqui no verso 17, o Santíssimo revela quem nós adoramos. O dia da expiação, a entrada no Santíssimo revela quem nós adoramos. Nesse dia, diz a descrição bíblica, o dia da expiação, o dia que o sacerdote passava do Santo para o Santíssimo, uma vez por ano, era o dia para, o texto bíblico diz assim, afligireis as vossas almas. Ou seja, vai reconhecer verdadeiramente se você adorou ou não adorou o Senhor. Vai reconhecer verdadeiramente se Ele é importante ou se Ele não é importante para você. Eu aproveito aqui e pergunto, quanto o Senhor é importante para você? E é possível que você, de imediato, diga assim, pastor, Ele é o mais importante na minha vida. Mas aí a gente tem que fazer uma outra pergunta. Se Ele é o mais importante, quanto tempo nós temos gasto para estar na presença dEle? Quanto da nossa vida, das nossas coisas são dedicadas para que as pessoas conheçam a Ele? Sabe, a conta ela tem que bater. Se eu digo que é importante, eu tenho que viver aquilo que é importante. É mais ou menos quando eu digo assim, aqui na Terra o que é mais importante para você? E aí você vai me dizer, para mim é assim, né? Você que tem família, você vai dizer assim, o mais importante aqui na Terra para mim é a minha família. Mas daí quando eu pergunto quanto tempo a gente gasta e quanto a gente prioriza a família, às vezes a conta não bate. E a Bíblia ensina que o que vale nessa vida, o que dá sentido, o que dá significado para essa vida, não são as coisas, são os relacionamentos. E eles começam, o relacionamento, numa ordem, começa com Deus, começa com a minha família e começa com as pessoas que eu vou conviver, conhecidos e desconhecidos. Por isso, o templo era uma demonstração de que o indivíduo deveria se relacionar com Deus. De que o indivíduo poderia ir ao Senhor, porque o Senhor é que estava preocupado com o indivíduo. Sempre o Senhor é quem está preocupado em se relacionar conosco. No verso 18 diz, querubins e palmeiras de sorte, que cada palmeira estava entre querubins e querubins. E querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto do homem olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa ao redor. Ele está começando essa descrição lá no verso 17, no espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora e de toda a parede em redor, por dentro e por fora haviam obras de esculturas. E aí ele faz essa descrição dessas obras de escultura. E por que essas obras de escultura são detalhadas aqui, querubins, palmeiras? Está revelando o poder e a atuação de Deus de cuidado e proteção dos seus filhos.
Desde o chão até em cima da entrada estavam feitos querubins, as palmeiras. As ombreiras do templo eram quadradas. O altar de madeira. Esta é a mesa que está perante o Senhor. E aqui a gente tem os dois móveis no santo, né? Como eu mencionei, que era o altar de incenso, onde subia de forma simbólica, através da fumaça, o incenso, que eram as orações, o clamor do povo até o Senhor, e o Senhor está pronto a ouvir esse clamor. De um lado, a mesa com os pães que simbolizavam o sustento e o cuidado que o Senhor tinha com o seu povo. Tanto o cuidado físico, material, quanto o cuidado espiritual. E a pergunta é, estamos nos alimentando daquilo que realmente mata a nossa fome? Olhar para o templo, olhar para essa visão, é um chamado do Senhor para mim e para você, a termos um relacionamento próximo com Ele, a adorarmos verdadeiramente a Ele. Amanhã, no capítulo 42, nós vamos continuar com alguns detalhes a mais deste momento que o Senhor está convidando, o seu povo está convidando o profeta para que ele seja adorado. Eu quero orar nesse momento para que nesse dia nós verdadeiramente adoremos ao Senhor. Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado por essa visão que mostra a grandiosidade do Senhor, o cuidado e o chamado que o Senhor tem para todos nós, para que adoremos e o reconhecemos como o Deus verdadeiro. Que a gente faça isso hoje e todos os dias da nossa vida, em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Eu espero que você tenha uma semana abençoada e a gente se vê amanhã em mais um programa Reavivados por Sua Palavra. E amanhã à noite, 7h30, tem Escola Bíblica também. Você está convidado, tá bom? Um abraço, tchau. Você conhece a estátua de Davi, esculpida por Michelangelo? Esta é considerada por muitos como a mais famosa escultura do mundo. Ela foi criada a partir de uma única peça de mármore e tem 5 metros de altura e pesa 5,5 toneladas. A história conta que um enorme bloco foi trazido direto de Carrara, cidade no norte da Toscana. Agostinho iniciou os trabalhos na escultura, dando forma às pernas, aos pés e ao torso, mas por razões desconhecidas, abandonou no meio. Em 1476, Antônio Rosselino foi escolhido para continuar, porém seu longo contrato terminou e ele nem sequer martelou uma única vez a enorme peça de mármore. Então a gigantesca pedra permaneceu no jardim da catedral por 25 anos. O jovem Michelangelo foi quem conseguiu para si a missão de terminar o Davi. No dia 16 de agosto de 1501, o artista de 26 anos assinou o contrato para assumir o trabalho. 3 anos depois, em 8 de setembro de 1504, o Davi de Michelangelo foi revelado. Conta-se que esta foi considerada a obra mais perfeita até pelo próprio Michelangelo, o qual, quando a terminou, tocou-a com um cinzel e disse: "Fala." O que faz de Michelangelo um grande artista é o cuidado com os detalhes. Toda a anatomia de Davi exprime tensão e apreensão, mas também ousadia. Suas veias chamam a atenção por estarem dilatadas, sua testa está franzida e o olhar é agressivo e sereno simultaneamente. Sabe, Deus também é um maravilhoso artista. Suas obras são repletas de detalhes cuidadosamente pensados. Esta verdade pode ser vista no capítulo 41 de Ezequiel. Nesta seção encontramos a narrativa de um anjo mostrando para o profeta um templo enorme com detalhes impressionantes. No verso 15 e 23 lemos: "Também mediu o comprimento do edifício que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias de uma e de outra parte sem côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. O templo e o Santíssimo ambos tinham 2 portas." Todas estas informações detalhadas mostram o aspecto arquitetônico de Deus, revelando que o Criador é um grande construtor que faz suas obras com sutileza e beleza. E sabe, se você analisar com cuidado a vida que nos cerca, você verá detalhes impressionantes que apontam para um Criador detalhista e organizado.
Em cada aspecto de nossa existência existe inteligência, cálculo, planejamento e beleza. Todas estas evidências alicerçam minha crença que eu não sou fruto de um acidente dirigido pelo acaso. Pelo contrário, eu sou fruto de uma criação planejada por um ser poderoso, inteligente e dotado de um refinado senso estético. Sabe, Deus é um grande artista que transformou um planeta sem vida em uma bela obra de arte em apenas 6 dias. Imagine o que Ele pode fazer em sua vida em poucos minutos. Ele pode mudar o caos de sua existência em uma bela obra de arte.